Salmo de número 62. Vou pedir para os irmãos abrirem as suas Bíblias. Salmo de número 62. Nós vamos ler do verso 8 em diante. Salmo 62, verso de número 8 em diante. Diz assim a palavra de Deus: confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidade os de fina estirpe, pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. E a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuís segundo as suas obras. Eu quero ler novamente o final do verso 10. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração. Vamos orar, pedindo a bênção e a direção de Deus. Ó Pai amado, graças te damos, Senhor, pela tua misericórdia, que se renova na nossa vida, Senhor. Pedimos a tua bênção para a mensagem dessa noite. Prepara, Senhor, o nosso coração para ouvir a tua voz. Que o texto sagrado que nos traz instrução, consolo, graça, renova, Senhor, a nossa confiança, a nossa dependência. Opera, Senhor, no nosso coração. Tu conheces as necessidades de cada um aqui, Senhor. Venha ao encontro das nossas necessidades, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus queridos, nós falamos domingo passado, daquela passagem de Mateus, quando Jesus diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. E Jesus vai mostrar ali que, quanto à vossa vida, o que haveis de comer, e quanto ao que haveis de vestir. A mensagem foi editada, está postada lá no YouTube. Hoje de manhã nós falamos um pouquinho mais sobre esse tema também. Vimos uma passagem de Malaquias polêmica, né? Em que o texto sagrado nos fala sobre os dízimos e ofertas. O que significa, o que a palavra de Deus nos ensina sobre isso. Nós vimos que esse princípio, apesar de alguns acreditarem que era algo exclusivo do Estado de Israel, que pertencia ao tesouro, era uma coisa... Não. A gente viu claramente que esse princípio, desde a época de Abraão, você vai ter resquícios dessa prática em que o povo de Deus se apresentava em culto e adoração antes de organizar a nação de Israel, antes de escrever o livro de Levítico, muito antes de tudo isso, gente, de toda a organização sacerdotal, recolhimento de dízimo e oferta. Você sempre teve no mundo os sacerdotes do Deus Altíssimo, espalhado em todo o mundo. Recomendo quem quiser ler um livro chamado Fator Melquisedeque. Ele faz uma análise de como os missionários iam chegando em vários continentes, e quando eles apresentavam o Evangelho, eles vinham resquícios da verdadeira religião, desde lá na América Central, no México, na Índia, espalhado pelo mundo inteiro. A verdadeira fé sempre existiu, meus irmãos. E eles adoravam o Deus Altíssimo, sacerdotes sacrificavam. E a Bíblia diz que Abraão, lembra, Abraão, Isaac, Jacó, depois as 12 tribos, depois foi formado o Estado de Israel, muito tempo depois vem Moisés, aí Moisés vai escrever os 5 livros Pentateuco, aí vai escrever Levítico, vai ensinar o povo as regras dos sacrifícios, das ofertas, tudo isso. Muito antes disso,
A Bíblia diz que Abraão se apresenta diante do rei de Salém, Melquisedeque, e a Bíblia diz que de tudo ele ofertou um sacrifício, de tudo deu o dízimo. O dízimo é apenas um reconhecimento que é o Senhor que cuida de tudo. É por isso que Jesus depois lá na frente vai dizer, no Sermão do Monte, lá no Evangelho de Mateus, não andeis ansiosos de coisa alguma. Olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu, se Deus está cuidando deles, não vai cuidar da gente? Não valeis vós muito mais que os pardais? E depois Jesus vai condenar os religiosos daquela época que dizimavam o hortelã. Às vezes uma verdura era dizimada, mas eles esqueciam dos preceitos mais importantes da lei, que era misericórdia, fé. Aí Jesus diz assim, vós devias praticar essas coisas sem omitir aquelas, ou seja, Jesus fala que dízimo é bíblico, é de Deus, e não praticar isso é omissão. Então Jesus ele não aboliu de modo nenhum, ele só está mostrando aquilo que a gente já aprendeu na Bíblia, que essas coisas não podem ser separadas. Deus não aceita a oferta sem antes aceitar o ofertante. Jesus diz que os fariseus eram hipócritas de querer ofertar a Deus sem ter vida com Deus, simplesmente isso. Isso é muito velho, isso é muito antigo. A gente vai encontrar na palavra de Deus desde Caim e Abel. Caim ofertou, Abel também, mas Caim não tinha vida com Deus. A Bíblia diz que Deus aceitou Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e consequentemente não aceitou a sua oferta. Deus não está interessado na nossa oferta, nem no nosso dízimo, nem em nada que nós temos para oferecer, sem antes aceitar o ofertante. A gente viu isso claramente. Então, toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, os princípios de oferta. Ninguém se apresentava perante Deus sem ofertar alguma coisa. Desde os primeiros cultos que você tem registrado, todo o Antigo Testamento, antes do Estado de Israel, na época de Abraão, os sacerdotes do Deus Altíssimo, espalhados em todo o mundo, sacrificavam. Deus organizou então uma fé, deu para um povo, para que a fé não se corrompesse, porque foi exatamente isso que aconteceu. Esses sacerdotes do Deus Altíssimo, eles não conseguiram manter, geração após geração, a prática correta, ela foi se corrompendo. Aí o que acontece? Quando os missionários chegavam nos países para falar do Deus Altíssimo, muitos chegaram a dizer assim, esses nossos antepassados adoravam esse Deus, mas agora nós estamos adorando os deuses das montanhas, os deuses não sei de onde. A gente encontra hinos lá nas tribos mais antigas do México, em que claramente eles adoravam o Deus Altíssimo, mas depois foi se corrompendo. Então precisava estabelecer uma ordem escrita. Aí Deus manda escrever Levítico, coloca na mão de um povo, e de ali se espalha por todo o mundo. E aí hoje a gente tem ideia de como é um sacrifício, como é culto, o que Deus se agrada, como que é uma oferta. É maravilhoso a gente ver como que isso funciona. Aí, meus irmãos, nós vamos entender que essa questão de ofertar, confiar em Deus, tudo baseia-se nisso, dependência e confiança. O Salmo de número 62, ele é olha o título dele, se você tiver com a Bíblia aberta, é o título, Exortação à Confiança. O que a gente mais aprende sobre isso, gente? Que isso é um exercício contínuo de dependência e confiança. Quando a gente apresenta perante Deus a nossa oferta, nós estamos declarando que nós confiamos, acima de tudo, em Deus. Nós não confiamos no dinheiro, nós não confiamos na riqueza, nós confiamos em Deus. E não confiar em Deus pode custar muito caro. E a gente vai ter exemplo disso. Falei hoje pela manhã, a gente está vendo hoje os casais sofrendo com isso. Desde 2022, aqui no Brasil, a taxa de divórcio é simplesmente assim, cada 2 que casam, um divorcia. 50%. E sabe qual é o maior motivo de divórcio? Existe infidelidade, existe traição, existe muita coisa errada nos relacionamentos que estão destruindo aí. A gente sabe. Mas o número 1, 60% dos divórcios no nosso país é por questões financeiras. Olha como isso é sério. E aí então a gente não vai ensinar a igreja a lidar com isso. Não vai ajudar os casais a superarem isso. Então esse é um assunto muito importante. Tanto que hoje se fala muito de
infidelidade financeira, porque a gente acha que infidelidade é só trair. Não, quando você esconde, quando você mente sobre isso, sabe quando você compra um negócio escondido e não deixa ela ver? Ou você compra algo escondido e não deixa ele ver? É uma infidelidade. Quando você esconde a sua vida financeira, você está uma bomba guardando lá, isso vai explodir uma hora e vai trazer problema no relacionamento. Então, as famílias estão sofrendo com isso, e a gente precisa aprender a lidar com isso. Eu gosto do Salmo 62, porque ele nos lembra uma coisa importante. Desde o início desse Salmo, ele está falando sobre a confiança e dependência. Somente em Deus, ó minha alma, espera. Ele é minha rocha, Ele é minha salvação, é meu alto refúgio. É uma exortação constante em confiar e depender de Deus. Verso 7, de Deus depende a minha salvação. Verso 8, confiai nele, ó povo. Aí no verso de número 10, se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Se a palavra de Deus está nos exortando a confiar em Deus, e no meio de um salmo enorme que fala de confiança, ele nos mostra o risco e o perigo que nós temos de depositar a nossa confiança nos recursos humanos. Se as vossas riquezas prosperam, não é pecado prosperar, gente. Não é errado a gente orar por isso. Nós não somos da teologia da prosperidade, a gente sabe disso. A igreja presbiteriana é contra isso. Nós compramos uma briga com as igrejas da teologia da prosperidade, porque hoje, para você receber um membro dessas igrejas neopentecostais, eles se afastaram tanto do evangelho, tanto, que a igreja presbiteriana não pode mais receber sem batizar antes. Uma pessoa que é batizada numa igreja neopentecostal, isso foi decidido no Supremo Concílio da nossa igreja, ao vir para uma igreja presbiteriana, tem que batizar de novo, tem que começar do zero. Zera tudo, que volta de novo, vamos aprender o que é o evangelho. O que Jesus veio fazer na cruz? O que é a salvação pela graça? Do zero, gente. Comprou uma briga, né? Porque não aceita mais nem batismo. Porque para nós, gente, se afastou tanto do evangelho, que isso se tornou seita. Há um momento que se afastam tanto da graça, da palavra, do evangelho, é seita. Então, essas igrejas que ensinam a teologia da prosperidade, que ensinam o povo a fazer negócio com Deus para ficar rico, não é mais igreja evangélica. Nós não reconhecemos mais como igreja evangélica. Virou seita. Não tem mais nada. Gente, é sal grosso no culto, gente. Pelo amor de Deus. A turma está atrás da prosperidade que tem que vir de qualquer lugar. É um misticismo, um sincretismo. Acabou o evangelho ali. Não existe mais o evangelho ali. Então, nós nem aceitamos mais. Não é mais considerada igreja evangélica aquilo. Respeitamos, convivemos com os nossos queridos familiares que frequentam, mas quer se tornar membro da igreja presbiteriana? Começa do zero. Você vai aprender o evangelho, porque não ensina mais o evangelho ali, gente. Então começa do zero. Tão sério que é um negócio. Então, somos totalmente contra isso. Mas nós corremos o risco de não ensinar corretamente o que a Bíblia ensina sobre essa área, essa questão tão séria. E as riquezas podem prosperar, e não é errado, se as vossas riquezas prosperam. O mais difícil, meus irmãos, é continuar confiando em Deus quando a gente não precisa confiar em Deus, sabia? Você pensa que é fácil confiar em Deus? Quando a gente precisa confiar em Deus, quando a gente não tem opção, ok, a gente não tem opção. Sabe quando o médico diz assim, não tem mais nada para fazer? Confiar em Deus. Sabe quando os seus recursos se esvaem? Você precisa confiar em Deus. A Bíblia nos ensina a confiar em Deus quando não há mais opção. Mas o mais difícil, gente, nós vamos descobrir, é confiar em Deus quando você não precisa mais confiar em Deus. O lugar mais difícil de pregar o Evangelho é para pessoas que estão bem financeiramente, que não faltam nada, estão com a vida resolvida, elas aparentemente não precisam de Deus. Aí você vai pregar o Evangelho a uma pessoa dessa, fala, eu não preciso. Você vai falar de teologia da prosperidade para uma pessoa milionária? Fala, eu já tenho dinheiro. A pessoa está cheia de saúde. Eu tenho 3 carros na garagem, tenho uma BMW, um Porsche, viaja para a Europa 3, 4 vezes por ano.
viaja para o mundo inteiro, mansões, dinheiro, não sabe o que fazer com tanto dinheiro. O que a teologia da prosperidade vai servir para uma pessoa dessa? Não serve para mim, eu não preciso de Deus. Então o nosso Deus, ele está muito além disso, gente. A ponto de uma pessoa milionária, se for apresentado esse evangelho falso, o evangelho da prosperidade, ele vai dizer, eu não preciso desse evangelho. Então, com certeza, o que a palavra de Deus tem para nos ensinar sobre isso vai muito além. Confiar em Deus quando você tem recurso. É entender, meus irmãos, que tem coisa que o dinheiro não compra. Como a gente sempre diz, né? O dinheiro, ele compra uma casa, mas não um lar. O dinheiro pode comprar a paixão de uma pessoa, mas não o amor verdadeiro, a fidelidade, a lealdade, o coração. O dinheiro não compra tudo, gente. Ele pode comprar até um bom plano de saúde, um bom carro, uma boa casa. Só que quem dá saúde é Deus. Um lar sem Deus, a Bíblia, ela diz assim que, meus irmãos, se Deus não edificar, se Deus não abençoar, uma casa sem Deus é um inferno. E há pessoas vivendo um inferno sentado no ouro. Falta paz, existe uma coisa mais profunda. E esse salmo e a palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, nos ensina a confiar e depender de Deus. Acima de tudo, entender que o nosso relacionamento com a prosperidade, com a riqueza, é meramente, como a gente chama, mordomia. Palavra-chave, gente, mordomia. O que é um mordomo, gente? O mordomo é aquele que administra os recursos durante um período. Ele não traz nada, ele não leva nada, e essa é a nossa realidade. O que você trouxe? Nada. O que você vai levar dessa vida? Nada. Mas Deus abençoa sim, gente. Deus nos dá recursos, Deus nos dá capacidade e Deus dá prosperidade. Nós cremos e não temos medo de pregar que Deus abençoa e Deus dá prosperidade para aqueles que confiam, para aqueles que servem, para aqueles que usam de forma sábia os recursos, os bens, e Deus pode fazer com que a riqueza prospere. O problema é, aonde está o teu coração? Lembra daquela passagem muito forte, diz assim, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Nós tivemos agora esse final de semana um trabalho com os jovens lá em Rio Claro, e o tema, qual que foi? Quem lembra? Os jovens que estavam lá participaram? Idolatria, né? O que é idolatria, gente? Idolatria não é uma imagem, idolatria não é dobrar o joelho para uma entidade, idolatria é quando qualquer coisa substituir Deus no nosso coração. Quando a nossa confiança, que era para ser depositada em Deus, foi depositada em qualquer outro lugar. Deixa eu falar uma observação. O ar-condicionado só está girando o ar, não está gelando, viu, gente? Eu estou suando aqui. Provavelmente deve estar com a temperatura desligada. Vê lá no controle, já aconteceu 2 vezes isso. Tem onde você liga lá que é gelar. Vê aí. Provavelmente. Está começando um ar quente aqui para mim. Gente, voltando para o ponto. Nós vimos lá, os jovens foram aprender, idolatria, nós podemos idolatrar qualquer coisa. Idolatrar o dinheiro, idolatrar o sexo, prazer, qualquer coisa que tome o lugar de Deus na nossa vida é idolatria. Há uma passagem interessante que a Bíblia diz que Deus chegou para os sacerdotes e disse assim, para eles tirarem os ídolos, e eles falaram, não tem nenhum ídolo no templo. Aí a palavra de Deus diz assim para eles, os ídolos do coração. Existe um ídolo, gente, que não vemos, é quando o nosso coração adora, coloca em primeiro lugar qualquer coisa no lugar de Deus, e depositamos a nossa confiança em alguma coisa. Se você depositar a confiança em algo que não seja Deus, pronto, isso é idolatria. Se o teu prazer estiver em algo que não seja Deus, mais do que tudo, né? Por isso que o primeiro mandamento qual é? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Se você amar a Deus de todo o coração,
você está livre de idolatria. Se qualquer coisa entrar na frente, tomar o lugar de Deus, pronto. Primeiramente, amamos a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Isso resume os 10 mandamentos. E qual que é o primeiro mandamento? Alguém lembra? Qual que é o primeiro dos 10 mandamentos? Não terás, o que está escrito lá? Outros deuses diante de mim. E a gente acha que isso aí deve ser para aquele povo antigo, né? Que tinha muitos deuses pagãos que eles adoravam, né? Deixa eu contar uma coisa para você, não. Deuses são não só entidades religiosas, espirituais, tudo aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida. Você pode idolatrar uma pessoa e não saber, sabia? Dentre as idolatrias que os jovens estudaram, tinha um grupo lá, uma das oficinas, era idolatria no relacionamento. É um dos grandes problemas que a gente vê hoje. Pessoas que adoram outras pessoas, que tornam o relacionamento, quando a gente diz tóxico, é uma forma de idolatria. É possível uma mãe idolatrar um filho, colocar Deus em segundo plano e o filho em primeiro plano. A Bíblia vai falar de um Eli. Eli colocava os filhos acima de Deus. Ele preferia honrar os filhos do que a Deus. E Deus condenou isso. Foi uma forma de idolatria. É quando às vezes a gente, para não desagradar alguém, a gente desagrada a Deus. A gente corre o risco de fazer isso a qualquer momento. Mas dentre as muitas formas de idolatria que pode existir, idolatrando pessoas, coisas, não há dúvida, gente, que o dinheiro ele tem um poder tremendo de atrair a nossa adoração. Porque nós somos humanos, nós somos fracos. E a gente sempre diz assim, quer conhecer uma pessoa? Dê-lhe poder. A gente vai conhecer uma pessoa quando ela prosperar, quando o dinheiro crescer, quando ela tiver muitos recursos, aí ela revela o que está no coração. Então, idolatria é quando o nosso coração deixa de confiar em Deus e a gente passa a confiar em alguma outra coisa. Deuteronômio, capítulo 8, você vai ter uma advertência muito interessante. A Bíblia vai dizer assim, olha, para o povo de Israel que estava saindo do Egito, indo para a terra prometida, vai dizer assim, olha, quando vocês entrarem na terra prometida, construírem as vossas casas, plantar, colher, prosperar, você entrar nas suas casas, a casa bonita, a pessoa cresceu, está aí tudo indo bem, não diga, o meu braço me adquiriu essas riquezas. Aí ele vai exortar, antes continue confiando no Senhor. Por quê? Porque nessas horas de prosperidade, a gente é tentado a depositar a nossa confiança, a nossa dependência nos nossos recursos, e não em Deus. Por isso que a Bíblia adverte, não confieis naquilo que extorquis. E ele termina falando, se as vossas riquezas prosperam, se crescer, não coloque nelas o coração. Aonde o nosso coração está depositado? Onde é o teu tesouro? O que você tem de mais precioso? Já começa dizendo assim, né? A gente tem que dizer isso sempre, né? As coisas mais importantes dessa vida não são coisas. As coisas mais importantes dessa vida não são coisas, são pessoas. Já começa aí. Vocês já viram aquela analogia? Se pegar fogo na sua casa hoje, você está lá dentro da sua casa, começou a pegar fogo, o que você tira primeiro? Primeiro de tudo, o que é que você tira? Pastor, vou lá tirar o celular, notebook, entendeu? Cartões de crédito, documento, fotos antigas, e as pessoas. Pastor, verdade. Não, primeiro eu vou tirar as pessoas, né? Primeiro você tira as pessoas. Eu lembro de um filme, eu não vou lembrar o nome desse filme, era muito engraçado, mas que mostra uma triste realidade. A casa começa a pegar fogo, casalzinho jovem, recém-casados, né? A casa pega fogo, e aí a mulher senta no sofá, e começa a ver o marido dela, recém-casado, correndo de um lado para o outro, ele pega um negócio, ele pega outra coisa, ele pega não sei o quê, ele nem pergunta se ela está bem, ele não está preocupado com ela, ele cata as coisas de valor que ele tinha e sai da casa, ela falou assim, eu vou morrer queimado aqui, ele não está nem aí para mim. Aí caiu a ficha dela, falou assim, ele não me ama. Isso aí é uma coisa para a gente observar.
Então, se a sua casa pegar fogo, o que você tem de mais precioso? Óbvio, gente, você corre para o quarto dos seus filhos, você agarra seus filhos no colo, você vai atrás da sua esposa, família, né? Tem gente que é capaz de pegar o cachorro primeiro, porque essa idolatria com os nossos pets, tem que tomar cuidado. Primeiro as pessoas, depois os pets, aí depois as coisas. Se a gente for pensar, certo seria isso. Primeiro as pessoas, depois os pets, depois as coisas. Mas infelizmente a gente vive uma época que as coisas inverteram, né, gente? É capaz da turma salvar o cachorro, depois o cônjuge, filho, depois, ou as coisas, os pets e as pessoas. As coisas estão invertidas. Existe uma hierarquia. E a Bíblia nos adverte. Temos que estar muito atento aonde está o nosso coração. O coração, ele revela o que existe de mais precioso para você. E quer saber uma pergunta, falando de coração, perigo de a gente colocar o coração nas coisas erradas, é só você perguntar onde você investe o seu dinheiro. O que você tem de mais precioso, o que é mais importante para você. Há pessoas que valorizam o corpo, então elas investem no corpo, elas pagam academia, têm a comida fitness, elas gastam com alimentação, com o que mais? O que mais que os fitness gastam? Com whey protein? Hã? Isso, então, o corpo é mais importante. Tem pessoas que não estão nem aí para o corpo. Não faz um check-up no médico há 5 anos. Mas você vai ver o carro da pessoa, está lustrado, né? Está tudo bonitinho, óleo trocado no dia, pneu calibrado. Toda semana vai para o lava rápido, e ilustra, e arruma, e investe. Né? Na minha época, eu me lembro que a gente sabia o cara investia no carro por causa do tape, né? Tinha um negócio chamado tape, que a gente colocava o toca-fita, né? Você colocava, o cara saía na rua com o toca-fita na mão, não sei se vocês lembram disso, né? E investia, e as caixas de som, o carro. Tem pessoas que investem no carro. Tem pessoas que investem na bicicleta. Tem gente que faz trilha, gasta uma fortuna, tem bicicleta tem bike que a gente fala é fibra de carbono, tem uma bicicleta que custa 10 mil reais, 15 mil reais, tem gente que gasta 15 mil reais com a bicicleta. Tem gente que gasta com a casa, gosta de manter a casa pintada, troca os móveis, troca tudo, reforma, ele investe na casa, o carro está caindo aos pedaços. Meu irmão, isso revela muito onde está o nosso coração. Tem gente que não cuida nem do carro, nem da casa, nem da saúde, mas viaja, tem de viagem, tem foto em tudo quanto é lugar, sobrou um dinheirinho, ele já viaja, conhece todas as cidades, todos os estados, e vai visitar. Tem gente que investe nisso, em experiência, não estou condenando nada disso não, gente, só estou mostrando onde está o teu coração. É só você ver aonde você está investindo o seu dinheiro, é simples de tudo. Quer conhecer uma pessoa? Aonde que ele põe o dinheiro? Aonde ele está investindo dinheiro? O coração está lá. E a gente tem que cuidar de todas as coisas. Tem que cuidar do corpo, tem que cuidar da alma, tem que cuidar da mente, da carreira. Tem gente que investe muito na carreira. Sobrou um dinheirinho, ele vai lá, faz uma especialização, paga uma pós-graduação, e está sempre lendo sobre a carreira, e está crescendo. Tem gente que investe. Meu irmão, isso não é errado. Só estou mostrando que isso vai revelar onde está o nosso coração. Nosso coração está onde a gente coloca o dinheiro. E quando a gente entra no mundo espiritual, ele vai revelar muita coisa para a gente. Se eu coloco o meu dinheiro, o meu filho está vendo, eu colocar o meu dinheiro na minha saúde, eu pago academia, eu invisto lá num monte de proteína e complexo vitamínico, e compra as coisas, e tênis para correr, e fitness. Aí ele veio investir no carro, e ilustra o carro, e arruma o carro, e invisto na casa, mas ele não veio investir nas coisas de Deus. Eu estou ensinando o que é mais importante para mim. Não adianta eu falar, filho, vamos para a igreja. Ele está vendo aonde você investe o seu dinheiro. Se Deus é importante, se as coisas espirituais são importantes, e a Bíblia diz claramente, né? Buscai, em primeiro lugar, prioridade. O reino de Deus
e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Como a gente demora para aprender isso, né, gente? Pelo amor de Deus, não. Como a gente demora, gente. É uma pergunta que você vai ter que fazer sempre. Sempre, sempre, sempre. Sabe por quê? Porque nós somos humanos, gente. Tem hora que o nosso coração está aquecido com as coisas de Deus. Tem hora que a gente realmente coloca Deus em primeiro lugar na nossa vida, o reino de Deus, as coisas de Deus em primeiro lugar. Mas tem hora que a gente não coloca. Tem hora que o nosso coração vai esfriando, esfriando, esfriando. A gente começa a se afastar das coisas de Deus, a gente não honra a Deus em primeiro lugar. Nós somos humanos, gente. A gente passa por esse processo constantemente. A gente tem que estar sempre examinando o nosso coração. A gente tem que estar sempre examinando aonde que está a nossa confiança, o que é prioridade, aonde a gente está investindo nosso dinheiro. Tem essa, dinheiro é coração, gente. Onde você põe o teu dinheiro, o teu coração está lá. Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Onde você investe, o teu coração está lá. Pode ver. Se você está investindo no reino de Deus, o seu coração está lá. Se você está investindo em qualquer outra coisa, o seu coração tem outra coisa. E cada coisa tem o seu lugar na nossa vida. Tem um espaço certo. O problema é depositar o nosso coração, que envolve confiança, segurança, dependência. Você depende de Deus em tudo, você confia em Deus em tudo. Quanto que eu tenho que confiar em Deus? Tem exemplo na Bíblia de confiança? Tem, gente. Já falei aqui da viúva pobre e tem que lembrar dela porque ela nos ensina muita coisa. E Jesus fala assim, o que ela fez vai ficar escrito para ensinar muita gente. É mais ou menos essa a ideia mesmo. A Bíblia diz que Jesus se assentava na frente do gasofilácio para ver o quanto, a quantidade de dinheiro que as pessoas depositavam. É assim que está escrito? Jesus se assentava na frente do gasofilácio. Quando falar se assentava na frente do gasofilácio, quer dizer que ele está prestando muita atenção. E não era na quantidade. A Bíblia, pode ler lá o texto, tá? Como? É coração, é modo. Estou falando vários domingos sobre isso, porque a gente tem que aprender esse negócio. Jesus olha o coração. Como nós estamos nos apresentando diante de Deus. E a Bíblia diz que muitos davam o que sobrava. Abundância. Não é quantidade. Deus não olha para a quantidade. Deus olha quanto custou. A verdade é essa, gente. Quanto custa para a gente. Envolve sim sacrifício. Envolve aquele fala assim, ó, uma fé que não custa nada é uma fé que não vale nada. A gente não dá valor por aquilo que não custou alguma coisa. Sabe aquela história? É de graça, a gente não valoriza. Você vai, é de graça, não valoriza. Agora você pagou, mas você vai. Academia, gente. Academia é assim. Você só vai se você pagar. Se você vai lá e põe no cartão de crédito 12 vezes, a gente paga. A gente vai o primeiro mês, o segundo mês. Não, mas a nossa consciência, a gente está paga, tu paga. Todo mês você vê lá o débito lá no cartão de crédito, fala, eu vou porque eu paguei. Então não tem essa. Se a gente põe dinheiro no negócio, a gente começa a valorizar aquilo. E aí a Bíblia diz que aquela pobre viúva, gente, deu 2 moedinhas de prata e nada mais. E Jesus vai dizer que ela deu mais do que todos os outros. Então é óbvio que tem algo para nos ensinar. Não é a quantidade, gente, é proporcionalidade. Proporcionalmente falando, ela deu mais do que todos os outros. A Bíblia diz que ela deu todo o sustento dela, e já repeti várias vezes aqui, tem que lembrar. Gente, ela abriu mão naquele dia do sustento dela, do almoço e da janta, vamos pensar assim. Provavelmente foi o pão, porque lá a base alimentar é o pão. O azeite e pão é a base do alimento do povo judeu. Ela deu o pão, o valor que ela tinha para o alimento do dia e da noite. Ela abriu mão. Um dia ela deixou de comer para oferecer a Deus o sustento dela. Você acha que Jesus não estava vendo isso? Claro que isso não é um incentivo, falar assim, é o seguinte, você vai passar necessidade para investir no reino de Deus. Claro que não é isso. Jesus usou um exemplo dela, ela fez voluntariamente, não houve negócio, não houve extorsão, não tinha nenhum pastor falando lá, se você der, Deus vai multiplicar. Nada disso. Ela em silêncio, sozinha, quieta, tímida, envergonhada.
dando muito menos diante dos homens do que todos os outros. Ela foi a que menos deu diante dos homens. Isso nos lembra, gente, que não é a quantidade. Deus nem, a gente nem sabe. E a gente não sabe quanto que custa para cada um. Pessoas que podem estar servindo ao reino de Deus escondida, só Deus está vendo. É essa a ideia. Oferecendo incógnita. Há pessoas fazendo muito e a gente não sabe. A gente não sabe onde está o coração, o que está acontecendo. É uma coisa pessoal, é espiritual, gente. Revela o nosso coração. É totalmente espiritual. A nossa relação com o dinheiro é algo espiritual. Isso é bíblico. Os casamentos estão afundando porque os casais não entenderam isso. A Bíblia diz que muitas pessoas naufragaram na fé por causa do dinheiro. A Bíblia não diz lá, de Gênesis, Apocalipse, nós temos a advertência como nós estamos lidando com esse negócio. A Bíblia vai dizer assim, que o amor ao dinheiro é raiz de muitos males, de todos os males. E muitos, na sua cobiça, naufragaram na fé. Então, a forma que a gente lida com o dinheiro pode determinar a nossa vida espiritual com Deus e pode nos afundar espiritualmente e nos afastar de Deus. É uma questão de confiança e de dependência. Não é quantidade, gente. Deus não está interessado. Deus não precisa do nosso dinheiro. É um exercício de dependência contínua. Oferecer ao Senhor uma parte, uma porção de tudo aquilo que Deus nos dá, é uma forma da gente dizer a Deus, eu confio em Deus, Deus cuida de mim, é gratidão. De Gênesis a Apocalipse, os primeiros a oferecer, Caim e Abel, culto, ofertaram. Deus aceitou Abel e a sua oferta, Deus não aceitou Caim e por isso não aceitou a oferta. Aí você vai vendo toda a Bíblia, quem que oferecia sacrifício a Deus no Antigo Testamento, antes de Israel ser organizado? Falamos hoje de manhã. A Bíblia vai falar de Jó. Jó sacrificava ao Deus Altíssimo. Não tinha a casta de sacerdote, não tinha templo, mas ele, como um tipo de vamos dizer assim, um líder espiritual da família, período patriarcal, do clã dele, ele era um sacerdote, oferecia a Deus. Depois organiza o Estado de Israel, todas as orientações, vimos Malaquias hoje, Jesus nos fala sobre isso, a Bíblia inteira fala, as cartas, Paulo ensina, toda a Bíblia. Mas o primeiro momento que a gente tem na Bíblia, eu já até falei sobre isso, a primeira vez que você vai ter essa ideia de separar para Deus, não tocar, porque como se fosse parte de Deus, sabe onde que está? E por incrível que pareça, né? Deus criou o homem, Adão e Eva, colocou aqui. Eles tinham um jardim para cultivar e guardar. Era trabalho, ia dar trabalho. Eles iam cultivar e guardar. O jardim ia dar fruto. E eles iam comer do fruto do trabalho. E não é uma coisa interessante que dentro do jardim tinha uma árvore que Deus diz assim, dessa árvore você não comerás. Olha que coisa interessante. Então foi dito para os nossos primeiros pais que eles iam cuidar do jardim todo. Eles iam regar, eles iam podar todas as plantas e eles iam dar fruto. E eles iam comer do fruto do trabalho. Só que tinha uma parte que Deus fala, desse fruto você não come. Então, eu já vi um estudo que eu achei profundo e revelador, que esse princípio, já estava lá. Antes de tudo, gente, na criação, Deus colocou o homem, Adão e Eva, para cultivar, trabalhar, produzir. E ele fala, de todas as árvores comerá livremente. Ele vai comer fruto do trabalho, gente. Então ele trabalha, ele rega, ele vai podar, ele vai fazer com que aquelas plantas, aquelas árvores frutíferas, né, deem o seu fruto, vai comer livremente, vai usufruir do fruto do trabalho. Mas tem uma árvore lá que ele vai regar, ele vai podar, ele vai fazer dar fruto. Mas a Bíblia diz, esse você não toca. Percebe o princípio? Não é interessante isso? A primeira vez que você vê na Bíblia o conceito de você trabalhar, produzir, e uma parte Deus fala, não toca porque não te pertence.
Esse princípio está lá, gente. Desde antes da queda do homem, antes de Gênesis capítulo 3, está nos primeiros versos da Bíblia, quando Deus coloca um homem e uma mulher aqui nesse mundo para trabalhar, e ele entender que uma parte é separada para Deus. É como se continuamente a lembrança, o pensamento nas coisas de Deus, ele está separando aquilo, fala, esse eu não toco, isso pertence a Deus. Esse é um princípio, gente, que vai se desenvolver em todas as escrituras. Por isso que Malaquias vai falar assim, vós roubais a Deus. Aí, mas onde que nós estamos roubando a Deus? Nos dízimos e na oferta. Por quê? A ideia é que não nos pertence. Deus quer que a gente separe uma parte que é um exercício de confiança. O que eu falei hoje de manhã é um teste. A gente faz um teste, uma prova. Terminou o mês, você vai lá e faz a prova. Aí nessa prova, a gente vai exercitar a nossa confiança. O quanto que nós aprendemos. Quanto que nós estamos confiando em Deus? Faz o teste. Fala, Senhor, esse mês eu não consegui confiar em Deus, não dependi, não entreguei, não descansei, não coloquei nas mãos de Deus. Eu coloquei o meu coração nas riquezas que prosperaram. Eu estou confiando mais na minha prosperidade financeira do que no Senhor, que nos dá tudo para o nosso prazer. E não é errado, Ele dá mesmo. Ele conhece as nossas necessidades. Ele sabe e Deus quer nos abençoar, mas Ele quer que nós continuemos confiando no Senhor, até o fim da nossa vida, em todas as áreas da sua vida. Descansa, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. O que a gente tem que fazer nessas horas, gente, mais do que tudo, não deixar que a ansiedade nossa nessa área tome conta do seu coração. Aprenda a confiar, a descansar. Somente em Deus, o salmista começa dizendo, ó minha alma, espera. É dele que vem a minha salvação. Ele é a minha rocha. Rocha era o quê? É a ideia de segurança. A nossa segurança não está nesse mundo, não está em... Uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós, no Senhor. Mais do que tudo. A ideia é que Deus pode dar poder. Naquela época, carros e cavalos, quanto mais carro e mais cavalo um rei tinha, mais poder e segurança ele tinha. Para entrar numa guerra, ele contava. Falava assim, quantos cavalos ele tem, quanto eu tenho. Quantos homens para guerrear ele tem, quanto eu tenho. Era uma forma humana de quantificar e depositar segurança. Mas era assim que funcionava? Quem ganha uma batalha é sempre quem tem mais carro, mais cavalo? Por isso a Bíblia diz que Deus é o Senhor dos exércitos, porque às vezes tinha um exército enorme e um exército pequenininho. Deus falava assim, o pequeno vai ganhar. Ganhava, gente. Por quê? Porque Ele era Senhor do exército. Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. É por isso que a Bíblia diz assim, Ele é a minha rocha, Ele é a minha salvação, Ele é o meu alto refúgio. Eu não confio em carro e cavalo, eu não confio em riqueza, ainda que eu prospere. Eu não vou colocar meu coração no dinheiro. Não é isso que me dá segurança. A minha segurança não pode estar aí. A minha segurança está no Senhor. Se as vossas riquezas prosperarem, não coloque nelas o coração. Isso é confiança. Isso é fé. E é um exercício constante. É o termômetro espiritual da nossa vida. E é contínuo. É fruto do trabalho. A gente trabalha, a gente colhe o fruto do nosso trabalho, e a gente continuamente tem que estar medindo o termômetro espiritual. É totalmente espiritual, gente. Onde está o nosso coração? Onde está o nosso tesouro? Aonde que nós estamos investindo? Onde está Deus como prioridade na nossa vida? É termômetro espiritual, gente. Isso aqui não tem nada a ver com... Não é dinheiro, não é money. É espiritual. Um exame contínuo da nossa vida espiritual, de confiança e de dependência. Ainda que as nossas riquezas aumentem, espero, oro, e fico muito feliz, que pastor, pelo amor de Deus, eu fico feliz da vida quando eu vejo os irmãos prosperarem. Irmãos falam, pastor, Deus abençoou, abriu porta, recebi uma promoção lá no meu trabalho, cresceu o emprego, a empresa, a gente louva a Deus. Coisa mais triste, cara, perdão. Desempregado, passando fome.
Vamos lá levar cesta básica para os irmãos. Vamos, já levei cesta básica. Mas eu oro para que o irmão cresça, prospere. Eu oro para que Deus abençoe e abra as portas do céu e se enriqueça bastante. Mas, se não está preparado para colocar, se Deus não preparar o nosso coração, meu irmão, eu já vi muita gente, cresce um pouquinho assim, já sobe na cabeça. Falamos domingo passado, né? Quantos casos a gente não vê? Cara, cresce um pouquinho, já olha para a mulher dele, que comeu giló a vida toda com ele, já olha para a mulher dele e fala, já outra mais novinha. Quantos aí, né? Na pobreza, a mulher estava lá ralando com ele, aí o cara fica rico, abandona a mulher e pega a novinha, não é assim? Aí abandona os amigos lá do bairro, da vila, e sobe o dinheiro na cabeça, e não vai mais na igreja, abandona a fé. Mas, olha, gente, quantos eu não vi, gente, na pobreza eles vinham de ônibus, com dificuldade, aí depois cresce um pouquinho o dinheiro, aí some da igreja, não aparece mais. Depositou o coração lá, não entendeu nada. Dinheiro vem e vai, gente. Riqueza é uma coisa que não temos controle sobre isso. A gente vai trabalhar, vai investir, mas não põe o dinheiro nisso. Não deixa subir. Não coloca o coração. Confia em Deus. Ele pode sim te dar prosperidade, não é pecado você orar por isso. Mas mais do que tudo, ore, fala, Senhor, me ajuda a confiar em Ti. Você pode ter o melhor plano de saúde do mundo. Você pode ter um salário extraordinário, uma renda altíssima. Não coloca o teu coração nisso, mas em Deus. Feche seus olhos, fala com Deus, pede para Deus abençoar seus negócios, não é errado. Pode pedir mesmo, porque Deus abençoa, gente. Como Ele abençoa, é maravilhoso ver Ele abençoar. Vamos colocar diante de Deus a nossa vida financeira, vamos pedir para que Deus abençoe os casais, para que eles aprendam a lidar com o dinheiro, porque está tendo mais divórcio por causa disso do que por outros motivos. A gente tem que orar e pedir sabedoria para lidar com esse negócio. Vamos orar a Deus, vamos pedir para Deus abençoar a nossa vida financeira, nos dar sabedoria para lidar com o dinheiro. Mas não coloca o teu coração nessas coisas, gente. Porque do jeito que Deus dá, Deus tira, gente. Lembra da oração que a palavra de Deus nos ensina, quando Jó disse, nu vim para esse mundo e nu eu vou embora dele. Você não trouxe nada, você não vai levar nada. Você é um mero mordomo das riquezas, do recurso que Deus vai te dar. Vamos orar enquanto o grupo de louvor vem à frente. Senhor, nós precisamos aprender a não andar ansioso por esse motivo, Senhor. Nós precisamos aprender a confiar, a depender, a entregar. E também precisamos aprender a administrar melhor, Senhor, os nossos recursos. Multiplicar, Senhor, aquilo que o Senhor coloca na nossa mão. Nós precisamos da Tua bênção, ó Pai, nessa área da nossa vida. Quantos casais estão sofrendo com esse assunto, Senhor? Quantos casamentos estão acabando? Famílias, ó Deus, estão se desmantelando, ó Pai, por causa de problemas financeiros, ó Deus. Porque não estão confiando, entregando. Não estão buscando também sabedoria do alto. Não estão honrando a Deus com as primícias da sua renda. Não estão passando no teste, não estão entendendo que isso é espiritual. Isso revela onde está o nosso coração, a nossa confiança, a nossa dependência. Nos ensina, Senhor, a colocar em primeiro lugar o reino do céu, a sua justiça. E se porventura, Senhor, as nossas riquezas aumentarem, não deixe a gente colocar nela o coração. A nossa riqueza vem do alto. O dinheiro com a bênção de Deus é maravilhoso, mas sem a bênção de Deus é maldição, Senhor. Nós não queremos prosperar sem a Tua bênção, Pai. Abençoe as nossas famílias, abençoe os casais, abençoe os lares, ó Deus. Nos ensina a confiar no Senhor.
Não andeis ansiosos de coisa alguma, diz a tua palavra. Ajuda-nos a olhar e aprender, Senhor. Olhando os lírios do campo, as aves do céu. Se o Senhor cuida e sustenta, Senhor, quanto mais não cuidará de cada um aqui, Senhor. O Senhor sabe das nossas necessidades. Tem misericórdia de nós, Senhor. Fortalece a tua igreja, abençoe essa área na nossa vida. É o que eu te peço, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor.